Imagine um pequeno país, aparentemente distante das chamas que consumiam a Europa, mas que silenciosamente desempenhava um papel crucial para os dois maiores blocos em guerra. Portugal, sob a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, não entrou oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Não enviou divisões para os campos de batalha. Não se envolveu em alianças militares arriscadas e, em teoria, permaneceu neutro. Mas será que essa neutralidade foi, de fato, pura e honesta? Ou será que Lisboa transformou-se num balcão de negócios onde a sobrevivência nacional se misturava com a conveniência política menos e o lucro fácil, enquanto os tanques alemães atravessavam fronteiras e as forças britânicas e americanas lutavam desesperadamente por cada quilômetro de território? Portugal parecia estar em paz, protegido por sua posição periférica e pela velha tradição diplomática de se manter distante dos grandes conflitos. Mas por trás dessa fachada de tranquilidade, escondia-se um segredo incômodo. O país lucrou, e muito, com a guerra. O recurso que se tornaria o coração dessa história não era petróleo, carvão ou ferro, mas algo bem menos conhecido: o tungstênio. Para o cidadão comum, apenas mais um metal obscuro. Mas, para os engenheiros de guerra, o tungstênio era um tesouro estratégico, extremamente duro e resistente ao calor, usado para fortalecer ligas metálicas e blindagens. O tungstênio era essencial para a produção de canhões, projéteis, perfurantes e até motores de aviões. Quem controlasse o tungstênio tinha em mãos uma das chaves da guerra moderna. E adivinhe, Portugal era um dos maiores fornecedores mundiais desse metal. Minas espalhadas pelo interior do país transformaram-se em pontos de interesse internacional, atraindo diplomatas, espiões, intermediários e comerciantes de ambos os lados. Era como se cada pedra, extraída do solo português, pudesse decidir o destino de batalhas travadas a milhares de quilômetros dali. Os alemães, desesperados para manter sua máquina de guerra funcionando, compravam tungstênio português a peso de ouro. Literalmente, ouro que, em muitos casos, havia sido saqueado de bancos e famílias judaicas nos territórios ocupados pelo Reich. Do outro lado, os aliados também disputavam o mesmo recurso, pressionando Lisboa para limitar o comércio com Berlim. Era um jogo de equilíbrio delicado, vender para todos sem se comprometer totalmente com ninguém, navegando entre a ameaça de sanções dos britânicos e americanos e a fúria de Hitler, que não aceitava perder acesso ao metal vital. Lisboa tornou-se então um centro fervilhante de intrigas. Nas ruas elegantes da capital, diplomatas e espiões trocavam informações, negociavam contratos secretos e disputavam cada tonelada de tungstênio. Hotéis, cafés e embaixadas eram palco de encontros discretos que definiriam o rumo do comércio português durante a guerra. Portugal, um país pequeno e até certo ponto marginalizado no cenário europeu, de repente estava no centro de uma teia internacional de poder e conveniência. Mas no fim das contas, como devemos interpretar essa atitude? Portugal foi apenas pragmático, garantindo sua sobrevivência no mundo em colapso, ou foi cúmplice, ainda que indiretamente, de crimes cometidos com o auxílio do metal que saiu de suas minas? A história não é tão simples, e a linha entre neutralidade e conveniência pode ser muito mais tênue do que se imagina. E é isso que vamos explorar neste vídeo. O Pacto de Ouro entre Portugal e a Alemanha. Os bastidores do comércio de tungstênio, as pressões dos aliados, e como um país neutro conseguiu lucrar com a tragédia da maior guerra da história. Mas antes de mergulharmos fundo nessa trama de intrigas e interesses, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum dos próximos episódios sobre histórias esquecidas da Segunda Guerra Mundial. Para entender como Portugal conseguiu se equilibrar em meio à tempestade da Segunda Guerra Mundial, é preciso olhar para além das minas de tungstênio e observar o tabuleiro geopolítico em que o país estava inserido sob o comando firme e muitas vezes autoritário de Antônio de Oliveira Salazar. O regime do Estado Novo sabia que o país era pequeno demais para enfrentar qualquer potência militar, mas também sabia algo ainda mais importante: a sua localização era preciosa. Portugal, embora periférico no mapa europeu, possuía um trunfo: que todos os lados da guerra cobiçavam menos o controle do Atlântico. A costa portuguesa, voltada para o oceano, era uma porta de entrada para a Europa e um corredor vital para o abastecimento dos aliados. Mais do que isso, havia os Açores, um arquipélago perdido no meio do Atlântico, cuja posição estratégica
poderia mudar o rumo das operações navais e aéreas. Quem dominasse os Açores tinha capacidade de controlar rotas de comboios, proteger navios mercantes e vigiar submarinos alemães que caçavam incansavelmente no Atlântico. Salazar conhecia esse poder e conhecia também as fragilidades de seu país. Portugal não tinha exército ou marinha capazes de enfrentar qualquer das grandes potências. Declarar apoio explícito à Alemanha seria suicídio diante da superioridade naval britânica. Acolher de vez os aliados poderia despertar a fúria de Hitler e abrir caminho para uma invasão. O único caminho possível parecia ser a neutralidade, mas uma neutralidade calculada, cuidadosamente construída, sobre concessões, acordos e muita diplomacia. Aqui entra um detalhe importante. Portugal tinha uma velha aliança com a Inglaterra, a mais antiga aliança diplomática ainda em vigor na história, firmada em 1386, com o Tratado de Windsor. Esse pacto obrigava, em teoria, que ambos os países se apoiassem mutuamente. Mas Salazar, mestre em equilibrar palavras e gestos, soube reinterpretar a aliança de forma conveniente. Declarava-se amigo da Inglaterra, mas mantinha portas abertas para negociações com ela. Um malabarismo político que confundia e irritava os aliados, mas que assegurava ao país uma margem de manobra inédita. Lisboa, nesse contexto, passou a ser vista como um território neutro, mas absolutamente estratégico. A cidade encheu-se de diplomatas, refugiados e espiões. Era um ambiente de contradições. Cafés repletos de estrangeiros, hotéis lotados de agentes secretos, ao mesmo tempo em que o regime mantinha firme sua retórica conservadora e controladora. Portugal, um país até então marginal nas grandes decisões internacionais, transformava-se em palco de uma guerra invisível, menos a guerra da diplomacia e da espionagem. E no centro dessa neutralidade estratégica estava Salazar, um homem reservado, meticuloso, avesso a aventuras militares, mas profundamente consciente de que sua sobrevivência política e a do próprio país dependiam de manter esse delicado equilíbrio. Ele se via como guardião da independência portuguesa em meio à loucura global, mas também como um administrador prático. Se a guerra poderia trazer lucros que viessem sob a bandeira da neutralidade, essa posição de Portugal como amigo de todos e inimigo de ninguém não só lhe permitiu escapar da devastação direta do conflito, como também abriu caminho para explorar suas riquezas naturais, especialmente o tungstênio, sem assumir compromissos militares. Uma estratégia arriscada, mas brilhante do ponto de vista diplomático. Manter-se fora do campo de batalha, mas dentro do jogo dos Entre todos os recursos disputados durante a Segunda Guerra Mundial, poucos tiveram um papel tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão decisivo quanto o tungstênio. Não era um metal famoso como o ouro ou o petróleo, não brilhava nos cofres dos banqueiros, nem incendiava os motores dos exércitos com a mesma força que o combustível. Mas, para quem entendia a arte da guerra, o tungstênio era simplesmente indispensável. Duro como poucos metais conhecidos, resistente a temperaturas altíssimas, capaz de transformar uma liga metálica frágil em uma blindagem quase intransponível. O tungstênio tornou-se rapidamente um dos segredos mais bem guardados da indústria bélica. Sem ele, projéteis perfurantes não atravessariam tanques, motores não suportariam o calor extremo, e máquinas de guerra inteiras poderiam ruir, antes mesmo de entrar em combate. E onde estava esse tesouro escondido? Em solo português. Minas, espalhadas pelo interior, principalmente nas regiões da Beira Alta e Trás-os-Montes, guardavam reservas abundantes desse metal raro. Até então, exploradas de forma modesta, as jazidas de repente viraram palco de uma corrida frenética. Com a guerra em andamento, cada quilo de tungstênio extraído tinha valor estratégico incalculável. Para a Alemanha nazista, esse metal era vital. O Reich, já cercado por bloqueios navais, lutava desesperadamente para manter sua máquina de guerra funcionando. O tungstênio português era visto como uma linha de vida para sustentar sua indústria militar. Para os aliados, a situação era a mesma. Impedir que Hitler tivesse acesso ao metal era tão importante quanto garantir o próprio abastecimento. Foi nesse contexto que Portugal passou a ser chamado de a mina neutra da Europa. Oficiais, empresários, agentes secretos e intermediários se amontoavam em Lisboa, disputando contratos, negociando carregamentos e, muitas vezes, pagando preços astronômicos. O mercado do tungstênio explodiu. Os preços subiram tanto que camponeses que antes viviam
da agricultura passaram a abandonar os campos para cavar buracos na esperança de encontrar o minério. O que era um recurso técnico transformou-se em febre nacional, menos a chamada febre do wolframio, outro nome para o tungstênio. E o pagamento? A Alemanha pagava com ouro. Ouro que não era apenas resultado de transações comerciais legítimas, mas também fruto de pilhagens nos territórios ocupados. Muitos lingotes que chegaram a Lisboa carregavam marcas de bancos centrais da Áustria, da Holanda, da Bélgica e até da França. Ouro mansado, que passava discretamente pelos cofres portugueses antes de ser reinserido na economia mundial. Portugal lucrava, mas o preço moral desse comércio ficaria marcado para sempre. Do outro lado, os britânicos e americanos não ficavam para trás. Compravam o tungstênio português, não apenas para usar em sua própria indústria bélica, mas muitas vezes simplesmente para estocá-lo e impedir que caísse nas mãos dos alemães. Era uma verdadeira guerra econômica, em que Lisboa funcionava como centro de distribuição. O resultado foi uma transformação profunda na economia portuguesa. As minas prosperavam, comerciantes enriqueciam da noite para o dia, e o governo de Salazar encontrava uma fonte inesperada de divisas que fortaleceria as reservas nacionais. Mas ao mesmo tempo, essa riqueza repentina também atraía olhares desconfiados e uma pressão crescente. Os aliados sabiam que, quanto mais tungstênio chegasse às fábricas alemãs, mais prolongada seria a guerra, e maior seria o número de vidas perdidas no campo de batalha. Salazar, calculista, tentava manter o jogo duplo. Vendia para todos os lados, disfarçava os volumes, adiava negociações, e assim, ia ganhando tempo. Mas a cada navio carregado de tungstênio, que deixava os portos portugueses rumo ao Reich, crescia a tensão com Londres e Washington. O tungstênio, para os portugueses comuns, podia parecer apenas um minério lucrativo. Mas, para o mundo, ele era o ouro negro da guerra. E, por trás de cada contrato assinado, havia não só riqueza imediata, mas também a sombra da cumplicidade. Afinal, quanto sangue foi derramado em tanques e aviões reforçados por esse metal silenciosamente exportado de Portugal? Se o tungstênio era o coração da disputa, o ouro era o sangue que fazia esse comércio pulsar. E foi justamente por meio do ouro que Portugal consolidou seu papel como um dos principais fornecedores da Alemanha nazista durante os anos mais intensos da guerra. Os alemães, sufocados pelo bloqueio naval britânico e com dificuldades de acessar mercados tradicionais, recorreram a Portugal como uma das poucas saídas viáveis para obter tungstênio em larga escala. Mas havia um detalhe sombrio. Boa parte do ouro usado nos pagamentos não tinha origem limpa. Eram lingotes fundidos a partir das reservas confiscadas de bancos centrais dos países ocupados. Áustria, Bélgica, Holanda, Tchecoslováquia, menos, ou, em casos ainda mais perturbadores, do espólio de famílias judias saqueadas pelo Reich. Ouro manchado de tragédia, que atravessava fronteiras discretamente até chegar aos cofres portugueses. Lisboa, nesse período, transformou-se em uma espécie de Wall Street da neutralidade. Os cafés da Avenida da Liberdade fervilhavam de encontros entre diplomatas alemães, intermediários portugueses e compradores britânicos e americanos, cada um tentando fechar acordos mais vantajosos. O Hotel Avis, o Hotel Palácio do Estoril e o famoso Café Martinho da Arcada eram pontos de encontro onde negócios eram fechados em sussurros, e cada olhar podia esconder um agente da Gestapo, do MI6, ou até da CIA nascente. O comércio era tão intenso que Portugal chegou a acumular, em poucos anos, uma das maiores reservas de ouro da Europa em relação ao seu tamanho. Os lingotes chegavam discretamente, transportados em navios ou por rotas diplomáticas, e enchiam os cofres do Banco de Portugal. Salazar, com sua visão pragmática, não via ali apenas riqueza momentânea, mas a chance de fortalecer a estabilidade econômica de seu regime autoritário. Ele sabia que enquanto o país permanecesse pequeno e pobre, seria facilmente engolido pelos vizinhos mais poderosos. Mas com ouro nos cofres, Portugal teria uma blindagem silenciosa contra pressões externas. No entanto, esse comércio não se limitava a simples compra e venda. Ele era também um teatro de espionagem e intrigas. Agentes britânicos tentavam sabotar carregamentos destinados aos alemães. Intermediários portugueses jogavam com informações falsas para inflar os preços e lucrar ainda mais. Alemães, por sua vez,
recorriam a redes de espionagem para vigiar cada movimento dos rivais. Lisboa ganhou fama de cidade aberta, onde refugiados, aristocratas, contrabandistas e espiões conviviam em uma atmosfera tensa, quase cinematográfica. Salazar, sempre discreto, nunca aparecia pessoalmente nessas negociações, mas sua mão estava por trás de tudo. Ele autorizava as vendas, regulava as quantidades, e quando a pressão dos aliados ficava insuportável, fazia concessões calculadas, reduzindo temporariamente o fluxo para a Alemanha, menos apenas para retomá-lo logo depois, em volumes diferentes. Era um jogo de equilíbrio, em que cada decisão poderia irritar Hitler, de um lado, ou Churchill, do outro. O resultado foi um paradoxo. Portugal era oficialmente neutro, mas sua economia girava em torno de contratos que mantinham viva a máquina de guerra nazista. Os alemães, ao pagarem com ouro, transformavam o país ibérico em um dos maiores beneficiários indiretos do saque europeu. E, ao mesmo tempo, os aliados também continuavam comprando, muitas vezes pagando caro apenas para retirar o tungstênio do mercado e impedir que chegasse a Berlim. Esse duplo movimento colocava Portugal em uma posição privilegiada. Enquanto cidades inteiras eram destruídas pelos bombardeios e milhões morriam nos campos de batalha, Lisboa florescia como um centro cosmopolita de negócios e intrigas. Havia dinheiro circulando, hotéis lotados, cafés cheios, diplomatas e refugiados convivendo lado a lado. A guerra, para muitos portugueses, parecia distante, quase irreal, menos mais. No fundo, o país estava no coração de uma rede global, que decidia quem teria acesso a armas, tanques e munições. No final, Salazar conseguiu transformar o comércio com os nazistas em uma alavanca para fortalecer o regime. Portugal emergiu da guerra mais rico do que entrou, com reservas de ouro consideráveis e uma posição internacional reforçada. Mas esse enriquecimento trazia consigo uma sombra moral. O brilho dos lingotes que enchiam os cofres do Banco de Portugal escondia a origem manchada de sangue do metal. Se de um lado, Portugal enriquecia vendendo tungstênio e acumulando ouro nos cofres, do outro, o preço político dessa estratégia começava a aumentar de forma perigosa. Para os aliados, cada tonelada de minério que deixava as minas portuguesas rumo à Alemanha era um prolongamento da guerra. Significava mais tanques blindados nas frentes de batalha, mais aviões, equipados para resistir ao calor extremo dos combates, mais soldados aliados mortos sob o peso de uma máquina de guerra reforçada pelo metal português. Os britânicos foram os primeiros a demonstrar impaciência. A velha aliança luso-britânica, a mais antiga do mundo em vigor, era um elo histórico que Londres não hesitava em lembrar a Salazar. Para Churchill e seu gabinete, era inconcebível que um aliado de séculos mantivesse um comércio tão lucrativo com o inimigo nazista. A diplomacia britânica pressionava insistentemente Lisboa, exigindo restrições às exportações de tungstênio e alertando sobre as consequências sérias de continuar alimentando o Reich. Mas Salazar não se deixava intimidar facilmente. Ele respondia com frases calculadas, reafirmava a neutralidade portuguesa e jogava com o peso histórico da aliança. Seu argumento era sempre o mesmo. Portugal não estava contra a Inglaterra, mas precisava sobreviver e manter sua soberania. Para o ditador português, ceder totalmente aos britânicos poderia significar abrir mão de um recurso vital de barganha e, pior ainda, provocar uma reação agressiva da Alemanha, que não aceitava perder fornecedores. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em dezembro de 1941, a pressão aumentou ainda mais. Washington passou a ver Portugal como uma peça estratégica, não apenas pelo tungstênio, mas também pelos Açores, ponto fundamental para o controle do Atlântico. Para Roosevelt, permitir que o comércio com os nazistas continuasse era, simplesmente, inaceitável. A máquina diplomática americana passou a se alinhar com Londres, exigindo uma postura mais firme de Salazar. As ameaças começaram a sair da esfera diplomática e a se aproximar da coerção. Os aliados cogitavam sanções econômicas contra Portugal, restrições comerciais e até a possibilidade de intervenção militar caso o fluxo de tungstênio para a Alemanha não fosse reduzido. Documentos da época revelam que havia planos britânicos para ocupar temporariamente as minas portuguesas, caso a neutralidade conveniente de Salazar persistisse. Essa pressão não se limitava a notas diplomáticas. Os aliados também começaram a agir no mercado, comprando tungstênio em massa, muitas vezes apenas para estocar e impedir que chegasse às mãos de Hitler. Pagavam preços exorbitantes,
criando uma verdadeira guerra econômica dentro do próprio território português. O resultado foi uma escalada surreal nos preços. Mineradores enriqueciam da noite para o dia, intermediários lucravam como nunca, e Lisboa fervilhava com rumores, espiões e contratos secretos. Salazar, no entanto, era um mestre em ganhar tempo. Ele sabia que Portugal não poderia sustentar indefinidamente esse jogo duplo, mas também entendia que cada mês a mais de comércio com os dois lados aumentava as reservas nacionais. Assim, adotava a estratégia de ceder sem se render. Quando a pressão aliada se tornava insuportável, limitava as exportações para a Alemanha, anunciava medidas de restrição e mostrava boa vontade. Mas logo em seguida, encontrava brechas para manter algum nível de fornecimento. Essa habilidade de equilibrar-se entre gigantes manteve Portugal fora da linha de fogo, mas não sem riscos. Em 1943, por exemplo, os britânicos chegaram a discutir seriamente a ocupação dos Açores para o Salós, como base aérea contra os submarinos alemães. Salazar, percebendo que não tinha como resistir a uma eventual intervenção militar, antecipou-se e autorizou o uso das ilhas pelos aliados. Um gesto que aplacou temporariamente a fúria de Londres e Washington, mas também deixou claro que sua neutralidade tinha limites. No fim, Portugal conseguiu manter sua soberania sem ser invadido, mas viveu durante anos sob a tensão constante de estar na mira dos dois lados. De um lado, a ameaça velada de Hitler caso o fornecimento fosse cortado. Do outro, a promessa explícita de sanções e represálias dos aliados caso continuasse alimentando o Reich. Para um país pequeno e vulnerável, era como caminhar numa corda bamba sobre um abismo. E mesmo assim, Salazar conseguiu o impossível: extrair lucros imensos da guerra sem ver uma única bomba cair sobre Lisboa. Mas a corda estava prestes a se romper. Em 1944, quando a maré da guerra mudou definitivamente a favor dos aliados, o ditador português seria forçado a tomar uma decisão que mudaria o curso de sua política externa. À medida que a guerra avançava e a maré começava a mudar contra a Alemanha nazista, a posição de Portugal tornava-se cada vez mais delicada. Até 1942, a estratégia de Salazar funcionava: vender tungstênio para ambos os lados, acumular ouro, fortalecer a economia e preservar a neutralidade. Mas a partir de 1943, com o desembarque aliado no norte da África e depois na Itália, a balança do conflito inclinou-se de forma irreversível em direção aos aliados. E isso significava que o jogo de equilíbrio de Portugal estava chegando ao fim. Os Estados Unidos, agora completamente envolvidos na guerra, pressionavam com intensidade crescente. Washington considerava inaceitável que um país neutro continuasse a fornecer recursos vitais para Hitler, mesmo que em quantidades reduzidas. Ao mesmo tempo, o Reino Unido, que já havia discutido a possibilidade de uma ação militar contra Portugal, via nos Açores uma peça central para garantir a vitória no Atlântico. Essas ilhas perdidas no meio do oceano, pertencentes a Portugal, tinham um valor incalculável. Para os submarinos alemães, o Atlântico era um campo de caça. Centenas de navios mercantes aliados foram afundados, colocando em risco o abastecimento de alimentos, armas e combustíveis da Grã-Bretanha. Instalar bases aéreas nos Açores significava aumentar dramaticamente o alcance dos aviões aliados, protegendo comboios e reduzindo o domínio da Kriegsmarine. Era um golpe estratégico que poderia selar o destino da guerra no Atlântico. Salazar sabia disso. Ele também sabia que, se resistisse, corria o risco real de ver as ilhas ocupadas à força. E, não, movimento de astúcia, decidiu agir antes que os aliados perdessem a paciência. Em 1943, autorizou oficialmente o uso dos Açores pelas forças britânicas, amparando-se na velha aliança anglo-portuguesa para justificar sua decisão. Essa jogada foi brilhante, evitou a humilhação de uma invasão e, ao mesmo tempo, apresentou Portugal como um parceiro histórico da Inglaterra, sem romper completamente sua fachada de neutralidade. Enquanto isso, no continente, o comércio com a Alemanha tornava-se insustentável. A partir de 1944, os aliados intensificaram as pressões, exigindo o bloqueio quase total das exportações de tungstênio para o rei. Salazar, diante da inevitabilidade da derrota alemã, finalmente cedeu. Em junho daquele ano, anunciou restrições severas ao comércio com Berlim, encerrando, na prática, a fase mais lucrativa menos e também mais controversa menos da neutralidade portuguesa. Esse gesto não apenas agradou aos aliados, mas também colocou Portugal numa posição favorável no cenário
pós-guerra, ao entregar os Açores e cortar os fluxos vitais para a Alemanha no momento decisivo. Salazar garantiu que Lisboa fosse vista não como inimiga, mas como um parceiro pragmático que, no fim, esteve do lado certo da história. A diplomacia calculista do ditador português conseguiu, mais uma vez, proteger o país de represálias diretas. O resultado foi surpreendente. Enquanto grande parte da Europa estava em ruínas, Portugal emergia da guerra mais estável do que nunca. O país não sofreu bombardeios, não viu suas cidades devastadas, nem perdeu milhares de vidas em combate. Pelo contrário, saiu com reservas de ouro reforçadas, uma posição estratégica valorizada e um regime político fortalecido internamente. Mas por trás desse aparente sucesso, havia contradições. O ouro acumulado carregava as marcas do saque nazista. O comércio de tungstênio prolongou, ainda que indiretamente, a capacidade da Alemanha de manter sua máquina de guerra ativa. E a neutralidade, tão celebrada por Salazar, mostrava-se menos como um ato de independência e mais como um jogo de conveniência, menos uma dança diplomática em que a sobrevivência nacional foi priorizada acima de qualquer consideração moral. No entanto, do ponto de vista pragmático, a manobra funcionou. Portugal sobreviveu à maior guerra da história, sem disparar um único tiro, sem perder território, e ainda com ganhos econômicos que ajudariam a sustentar o regime por mais algumas décadas. Para Salazar, foi a confirmação de sua crença de que prudência, cálculo e paciência valiam mais do que bravatas militares. E assim, em 1945, quando os canhões finalmente se calaram, Lisboa podia respirar aliviada. O país havia atravessado o conflito mundial sem cair no abismo da destruição. O Pacto de Ouro, o tungstênio, as pressões e concessões, tudo fazia parte de um delicado jogo, em que Portugal, pequeno no mapa, conseguiu pesar mais do que muitos gigantes. Quando a guerra terminou, o mapa da Europa estava irreconhecível. Cidades em ruínas, milhões de mortos, economias devastadas. Mas em Lisboa, cafés ainda fervilhavam. Os bondes continuavam a circular, e a vida seguia quase intocada. Portugal havia atravessado o maior conflito da história da humanidade sem lutar diretamente em nenhuma frente, sem mobilizar seu povo para trincheiras, sem ver seu território bombardeado. À primeira vista, parecia um milagre da neutralidade. Mas, ao olhar mais de perto, a neutralidade portuguesa revela-se menos como um ato de pureza, e mais, como um cálculo de conveniência. Antônio de Oliveira Salazar saiu da guerra fortalecido, conseguiu blindar seu regime, encher os cofres do Banco de Portugal com ouro e projetar a imagem de um estadista prudente, que manteve o país distante da tragédia global. Porém, essa neutralidade de ouro tinha um preço ético. Os lingotes armazenados em Lisboa traziam as marcas da pilhagem nazista. O tungstênio, exportado para Berlim, ajudou a prolongar o sofrimento de milhões. E a habilidade de jogar para os dois lados deixou cicatrizes morais que a história não esqueceu. O paradoxo português está justamente aí. Foi esperteza ou cumplicidade? Pragmatismo ou indiferença diante do ouro? Salazar se via como um guardião da soberania nacional. Alguém que havia protegido um país pequeno dos ventos mortais da guerra. Mas críticos, historiadores e até contemporâneos apontaram que, ao vender tungstênio para Hitler e aceitar ouro de origem duvidosa, Portugal contribuiu, ainda que indiretamente, para a engrenagem da máquina nazista. Ao mesmo tempo, é inegável que essa diplomacia calculada funcionou em termos práticos. Portugal não foi ocupado, não foi arrastado para o fronte. Ao contrário de tantos outros países europeus, conseguiu sair mais rico do que entrou. Em plena devastação continental, Lisboa virou ponto de encontro para refugiados, espiões, diplomatas e comerciantes. Uma espécie de capital cosmopolita da neutralidade. Foi palco de intrigas, mas também refúgio para milhares que fugiam da barbárie nazista. O que fica, portanto, é uma lição complexa. A neutralidade portuguesa na Segunda Guerra não foi a neutralidade ingênua de quem observa de longe, mas a neutralidade ativa de quem joga nos bastidores. Lucra com a guerra e garante a própria sobrevivência às custas de escolhas moralmente ambíguas. Um equilíbrio que só um país pequeno, mas estrategicamente valioso, poderia sustentar. E aqui surge a reflexão inevitável. O que você faria no lugar de Salazar? Protegeria soberania nacional a qualquer custo, mesmo que isso significasse negociar com criminosos? Ou romperia o equilíbrio, correndo o risco de ver o país invadido e destruído? Neutralidade, nesse caso,
Não foi a ausência de ação, mas sim uma escolha consciente de jogar com o fogo sem se queimar. Hoje, olhando em retrospecto, podemos dizer que Portugal saiu da guerra vitorioso, mas não sem carregar o peso moral de ter lucrado com o conflito mais sangrento da história. Foi ao mesmo tempo sobrevivente e cúmplice, pragmático e oportunista. E talvez seja justamente essa contradição que torna o Pacto de Ouro tão fascinante. Ele nos obriga a encarar as zonas cinzentas da história, onde certo e errado se confundem, e onde a sobrevivência de um país pode custar a dignidade de uma nação inteira. E você, o que acha? Portugal foi genial em proteger seus interesses e escapar da destruição? Ou foi cúmplice ao encher os cofres de ouro manchado de sangue? Deixe sua opinião aqui nos comentários, quero muito saber a sua visão sobre essa parte esquecida da Segunda Guerra. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que gostam de história. Assim, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas e mantém viva a discussão sobre os dilemas morais que moldaram o século XX.